Nesse sexto domingo da Páscoa, o Senhor nos surpreende mais uma vez com o dom da Sua palavra e oremos para que realmente Ele nos abençoe, nos guarde, faça resplandecer a Sua face sobre nós e possamos, através da contemplação da palavra, ser transformados naquilo que contemplamos. A surpresa desse domingo, que nos remete diretamente ao Pentecostes que se aproxima, e o dom do Espírito Santo que se revela mais uma vez no capítulo 10 dos Atos. E desta vez se revela sobre os pagãos, surpreendendo os apóstolos que percebem que Deus não faz distinção entre as pessoas. Diz a palavra que Pedro estava ainda falando quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Eram pagãos. Estava na casa de Cornélio. E de repente percebe Pedro e os apóstolos que Deus, que não faz distinção de pessoa, os convida para que os pagãos também sejam batizados em nome de Jesus Cristo. O que nos diz esta palavra é que realmente, como diz João no capítulo 3, o Espírito é um vento que sopra onde Ele quer. É impressionante e é maravilhoso deixar-se surpreender continuamente pelo Espírito Santo, pois na nossa vida sempre teremos a tentação de enlatar, entre aspas, o Espírito Santo. E o vento não pode ser colocado numa lata. Nós não podemos controlar o Espírito, mas o Espírito que tem que nos levar de novidade em novidade, numa experiência contínua daquele que é amor de Deus derramado no nosso coração e que continuamente nos leva a dilatar o nosso coração até os últimos confins da terra. Não é por acaso que nos Atos se relatam mais de 13 Pentecostes. Quer dizer, depois daquele Pentecoste do capítulo 2, o Espírito se revela continuamente surpreendendo de forma diferente, às vezes enquanto ora, às vezes impondo as mãos, às vezes enquanto os apóstolos falam, até na hora do sofrimento e da perseguição. Realmente, precisamos ter olhos atentos para reconhecer o agir do Senhor na história e não fechar o Espírito de Deus numa concepção legalista. Sim, Deus, nosso Deus, é um Deus legal, como dizem no Brasil, mas não um Deus legalista. Interessante que no capítulo 12 do livro dos Números, Miriam e Arão criticam Moisés porque casou com um etíope. Realmente isso era algo contrário à lei do Senhor, mas mesmo assim Deus não permite que Miriam e Arão julguem conforme sua concepção e são punidos. Moisés terá que orar para que Miriam seja curada da lepra, consequência deste pecado. Ainda no capítulo 11 do livro dos Números, acontece que o Espírito Santo desce sobre os 70 anciãos que Moisés tinha designado, mas dois irmãos de Israel, Eldad e Metade, fora do acampamento, também recebem espírito de profecia. E a mesma coisa lemos no Evangelho, quando os apóstolos queriam impedir a duas pessoas que não estavam no número dos 12 de exorcizar, e Jesus proíbe. Seja Moisés que Jesus desejam que o Espírito seja derramado sem medida, fora dos nossos preconceitos, dos nossos cálculos humanos. É muito forte isso, pois tantas vezes percebemos aquilo que Jesus diz no Evangelho: prostitutas e pecadores nos precederão no reino dos céus. Não é quem diz Senhor, Senhor que entrará no reino do céu, mas aqueles que amam a Deus, conhecem a Deus e que acolhem Jesus realmente como o Senhor da própria vida. O Espírito nos surpreende continuamente com tantos sinais da sua presença. Nós sabemos que quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, eles experimentam sinais extraordinários. Isso também nos ajuda a quebrar um pouco os nossos conceitos e também a nossa tentação de querer controlar o Espírito Santo. Quantas pessoas
que colocam obstáculos perante os sinais e os prodígios que o Espírito realiza com curas, com milagres, com manifestações particulares, mas o Espírito Santo nos convida a ir além, continuamente além. E por isso que no Evangelho de Marcos nós lemos que tem sinais que acompanham realmente a evangelização, sinais prodigiosos, sinais extraordinários. Mas hoje o Evangelho de João nos convida a entender que existe o sinal por excelência, que nos faz descobrir aqueles que são discípulos de Cristo, a que dá autoridade à nossa palavra. Esse sinal está no mandamento novo que nós lemos no capítulo 15 de João. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá vida pelos amigos. Extraordinário. Tantos sinais podem realizar também homens do nosso mundo, mas tem um sinal que é típico do cristão. E só o cristão, discípulo de Cristo, consegue manifestar ao mundo um amor forte como a morte, mais forte do que a morte. Um amor que é capaz de dar a vida pelos próprios amigos. É fantástico que depois da efusão do Espírito Santo, a manifestação, seja nos Atos, capítulo 2, como no capítulo 4, tem uma consequência prática. Uma comunidade de irmãos que se amam e repartem seus bens. Uma comunidade de irmãos que se amam profundamente. Quantas vezes, na nossa experiência com o povo de rua, nós tocamos com mãos, como a conversão acontece quando estes irmãos percebem este amor vivo entre nós. Como dizia uma criança que acolhemos no começo da nossa comunidade, que depois de ter olhado a nossa vida fraterna, dizia: eu não creio em Jesus. Eu sei que Jesus agora existe realmente na minha vida. Perguntamos: como você sabe? Ele disse: vendo o amor de vocês, vendo como vocês deixaram tudo para cuidar de nós e como vocês se amam uns aos outros. Isso é maravilhoso, isso só pode vir de Deus. Que Deus nos conceda, neste tempo de Páscoa, experimentar a força do Espírito que gera comunhão, que gera amor, que gera unidade, porque assim o mundo irá acreditar na palavra que salva, se seremos um só corpo em Cristo Jesus, ressuscitado, que nos ressuscita a uma vida nova. Bom domingo para todos.